o milagre que a medicina não podia explicar. Fernando tinha apenas 27 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: doença de Pelizaeus-Merzbacher, uma condição genética rara que afeta o sistema nervoso, causando perda progressiva da coordenação motora, fraqueza muscular e, em muitos casos, dependência total de cuidados. Os médicos foram claros: não havia cura. Com o tempo, ele perderia a capacidade de andar, falar e até de engolir. A doença já havia tirado a mobilidade de suas pernas, e agora suas mãos tremiam ao segurar um copo d'água. A cada dia, o corpo respondia menos, como se uma sombra escura fosse cobrindo sua vida aos poucos. Ele era o filho mais velho de uma família simples do interior de São Paulo. Seu pai, Pedro, um mecânico honesto, e sua mãe, Maria, dona de casa, sempre trabalharam duro para criar os 3 filhos. Fernando, antes ativo e cheio de sonhos, viu seu mundo desmoronar. Os remédios eram caros, as sessões de fisioterapia esgotavam as economias da família, e a depressão começou a se instalar. "Por que comigo, Deus?", ele perguntava nas noites em claro, enquanto sua mãe chorava em silêncio no quarto ao lado. Foi então que Dona Maria, depois de ouvir falarem da congregação cristã no Brasil por uma vizinha, resolveu levar o filho a um culto. "Filho, não custa nada tentarmos. Lá dizem que Deus ouve e responde", disse ela, com os olhos cheios de esperança. Fernando, cético e amargurado, relutou, mas acabou cedendo mais para não magoá-la do que por fé. O primeiro culto ao qual Fernando foi marcou sua alma de uma forma que ele nunca esqueceria. A igreja era simples, sem luxos, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que pareciam tocar o céu. "Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar", entoavam com uma convicção que Fernando nunca havia visto antes. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade espiritual que vinha não de si mesmo, mas de algo maior. Quando chegou o momento das orações, Fernando sentiu algo estranho, um calor no peito, como se uma mão invisível o tocasse. Os irmãos oravam com fervor, alguns de joelhos, outros com as mãos levantadas, pedindo a Deus com uma fé que parecia inquebrantável. Um irmão se aproximou dele, sem nem mesmo saber seu nome, colocou a mão em sua cabeça e orou: "Senhor, este irmão está sofrendo, mas o Senhor é maior que qualquer doença. Toca nele, Jesus." Fernando sentiu lágrimas escorrerem sem que pudesse evitá-las. Era a primeira vez, em meses, que alguém olhava para ele não com pena, mas com uma esperança genuína. Nas semanas seguintes, Fernando passou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não era fácil. Alguns dias, a fraqueza era tanta que precisava ser carregado pelos irmãos até o banco. Mas ali, entre aqueles que não tinham nada a não ser a fé, ele começou a sentir algo mudando dentro de si. Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que os irmãos partilham o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, o ancião fez um chamado para quem precisava de um milagre. Fernando, com dificuldade, se levantou apoiado em seu pai. Sua voz tremia quando deu seu testemunho pela primeira vez. "Irmãos, eu não sei se serei curado, mas hoje eu creio que Deus está aqui. Mesmo que minha doença não vá embora, eu quero servir a Ele." As palavras saíram com esforço, mas foram suficientes para comover a todos. As irmãs choravam, os homens faziam coro com amém. E então, o ancião pediu que todos orassem por ele. Foi quando aconteceu. Enquanto as mãos dos irmãos se estendiam sobre sua cabeça, Fernando sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Seus dedos, antes rígidos, começaram a formigar. Ele tentou mover os pés e, para seu espanto, conseguiu. Primeiro foi um leve tremor, depois um movimento mais firme. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz alta. "Levanta, irmão! Em nome de Jesus, levanta!" Gritou um deles, emocionado. Fernando, com lágrimas nos olhos, tentou se apoiar nas próprias pernas. No início, vacilou, mas então, como se uma força invisível sustenta-se, ele se levantou. Primeiro um passo, depois outro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Alguns irmãos choravam, outros cantavam. O ancião, com os olhos brilhantes, levantou as mãos e disse: "Isto não é obra nossa, irmãos.
É o Senhor Jesus operando entre nós. Nos dias que se seguiram, os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam uma melhora inexplicável nos nervos de Fernando. A doença, que deveria ser progressiva, havia recuado. Ele recuperou não só a mobilidade, mas também a esperança. Mas o maior milagre não foi apenas a cura física. Fernando, que antes vivia amargurado, agora tinha um propósito. Ele se batizou nas águas, confessando publicamente sua fé em Cristo, e passou a servir na igreja, ajudando outros que chegavam quebrantados, assim como ele um dia chegou. Anos depois, ao dar seu testemunho em um culto, ele disse algo que marcou todos os presentes. Eu aprendi que Deus não nos cura só para nos dar saúde. Ele nos cura para nos dar uma vida com significado. Minha doença me levou até Ele, e hoje eu não trocaria essa jornada por nada. Porque a maior bênção não é andar, é saber que, mesmo quando caímos, Ele nos sustenta. E assim, entre hinos cantados à capela, orações fervorosas e a simplicidade daqueles que não buscam glória, mas apenas a presença de Deus, Fernando encontrou não só a cura, mas um lar espiritual onde a fé move montanhas e doenças consideradas incuráveis. Fernando não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Depois daquele culto, muitos irmãos se aproximaram dele, alguns com lágrimas nos olhos, outros com a dor estampada no rosto, mas todos com a mesma esperança: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Entre eles estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho na roça, que há anos lutava contra um problema nas costas que a impedia até de segurar um neto no colo. Ela ouviu Fernando falar sobre a fidelidade de Deus e, naquela noite, decidiu que não sairia dali sem uma resposta. Durante a oração final, quando os obreiros impuseram as mãos sobre ela, Dona Maria sentiu algo que não podia explicar, um calor que parecia derreter a dor que a acompanhava havia tanto tempo. No domingo seguinte, ela voltou à igreja não só sem dores, mas carregando seu netinho de 3 anos nos braços, chorando de gratidão enquanto contava que, pela primeira vez em anos, havia dormido sem gemer de agonia. Mas não eram só os milagres físicos que chamavam a atenção. Jovens que antes se perdiam nas ruas, arrastados por vícios e más companhias, começaram a aparecer nos cultos, atraídos pelas histórias de transformação que ouviam. Um deles era Carlos, um rapaz de 19 anos, viciado em drogas, que chegou à igreja arrastado pela mãe, mais por desespero do que por fé. Ele mesmo admitia: vim só para minha mãe parar de chorar. Mas algo aconteceu quando ele ouviu o coro cantar Lava-me, Jesus, com teu sangue. Foi como se aquelas palavras fossem só para ele. Naquela noite, Carlos chorou como nunca, entregou sua vida a Cristo e, com o apoio dos irmãos, deixou para trás o vício que o destruía. Hoje, ele é um dos responsáveis pelo trabalho com jovens na igreja, ajudando outros a encontrarem a mesma liberdade que recebeu. A CCB daquela pequena cidade se tornou conhecida não por grandes estruturas ou eventos chamativos, mas pelo cheiro de café servido com amor depois dos cultos, pelas mãos que se estendiam para abraçar o desconhecido, pelas orações que não desistiam mesmo quando a resposta demorava. E Fernando, que já fora um homem quebrado, agora via a mão de Deus agindo de formas que nem sonhava. Certa vez, um médico da cidade, cético e acostumado a explicar tudo pela ciência, resolveu visitar a igreja depois de atender vários pacientes que atribuíam suas curas aos cultos. Ele chegou com o coração fechado, mas saiu abalado. Não pela emoção do momento, mas por algo que não podia negar: os exames que antes mostravam doenças avançadas agora apresentavam resultados normais em pessoas que não tinham feito nenhum tratamento convencional. Isso não faz sentido médico, admitiu ele mais tarde, mas também não posso ignorar. Não se converteu na hora, mas passou a frequentar os cultos, buscando respostas que seus livros não davam. E assim, a igreja crescia não em números, mas em vidas mudadas. Não havia propagandas nem promessas vazias, apenas a certeza de que, onde havia fé, Deus agia. Fernando, Dona Maria, Carlos e tantos outros eram a prova de que milagres não eram coisas do passado, mas realidades vivas, escritas com lágrimas, orações e uma confiança inabalável naquele que diz: eu sou o Senhor que te sara. E a história continuava, porque em cada culto, em cada joelho dobrado em oração, Deus escrevia mais um capítulo de graça. Na pequena cidade de São José dos Campos, uma jovem chamada Ana Clara enfrentava uma batalha que parecia impossível. Aos 23 anos, ela recebeu o diagnóstico de uma doença degenerativa rara, que aos poucos tirava suas forças. Os médicos disseram que, em pouco tempo,
ela não conseguiria mais andar, e que a doença avançaria até afetar seus órgãos vitais. Sua família, devastada, buscou ajuda em todos os lugares, mas as respostas eram sempre as mesmas: não há cura. Foi então que uma vizinha, que já tinha visto milagres na congregação cristã no Brasil, convidou Ana Clara para um culto. Lá, Deus ainda opera, disse com convicção. Ana Clara, que nunca tinha frequentado uma igreja, aceitou mais por desesperança do que por fé. Quando entrou no templo, sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dos remédios nem das palavras dos médicos. Durante a oração, o irmão que presidia o culto impôs as mãos sobre ela e orou com uma fé que Ana Clara nunca tinha visto. Senhor, se for da tua vontade, restaura essa jovem, disse com voz firme, mas cheia de compaixão. Naquela noite, Ana Clara não sentiu nenhuma mudança física, mas algo em seu coração se acendeu. Ela voltou no domingo seguinte, e depois no outro, e no outro. Cada vez que oravam por ela, sentia uma força nova, como se uma corrente de esperança corresse por suas veias. Até que, 3 meses depois, durante um culto de oração, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o irmão orava, Ana Clara sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma mão invisível a tocasse. De repente, seus pés, antes pesados e dormentes, começaram a formigar. Com lágrimas nos olhos, ela tentou se levantar e conseguiu. Primeiro, um passo trêmulo, depois outro, e outro. A igreja inteira se encheu de gritos de alegria e louvor. Ana Clara andava. Não só andava, como sentia uma energia que não tinha há anos. Os médicos, incrédulos, pediram novos exames. Os resultados mostram que a doença havia regredido de forma inexplicável. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, abalado. Mas também não posso negar o que estou vendo. Ana Clara, que antes vivia na sombra do medo, agora testificava com um sorriso no rosto: Deus me deu não só a cura, mas uma nova vida. Sua história se espalhou, e mais pessoas começaram a buscar a igreja não por curiosidade, mas por necessidade. Entre elas, estava o Sr. Antônio, um homem amargurado que havia perdido o filho em um acidente anos antes. Ele chegava aos cultos com o coração fechado, mas a cada oração, sentia aquele mesmo amor que tinha transformado Ana Clara, Fernando, Dona Maria e tantos outros. Até que, numa noite de vigília, ele chorou como nunca, entregando sua dor a Deus. E, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não era ausência de dor, mas a certeza de que, mesmo na perda, Deus estava com ele. A igreja continuava simples, sem holofotes nem grandes estruturas, mas cheia de pessoas cujas vidas eram a maior pregação. Não havia fórmulas, nem palavras bonitas, apenas a verdade de que, quando o homem se curva em fé, Deus se levanta em poder. E assim, a história seguia, porque onde há um coração quebrado, Deus está pronto para restaurar. Onde há uma doença, Ele está pronto para sarar. Onde há dúvida, Ele está pronto para revelar sua glória. E na congregação cristã no Brasil, cada testemunho era um sinal de que os milagres não tinham fim, porque o Deus que operava ontem é o mesmo que opera hoje. Naquela mesma semana, enquanto o irmão João ainda sentia o peso da saudade, mas agora com uma esperança que não vinha de si mesmo, algo inesperado aconteceu. Sua filha mais nova, Ana, de apenas 7 anos, adoeceu gravemente. Uma febre alta que não cedia, acompanhada de dores fortes que a deixavam prostrada. Os médicos, após exames, deram um diagnóstico que gelou o coração dos pais, uma infecção rara que podia comprometer seus órgãos em poucas horas. João e sua esposa, Maria, se entreolharam com lágrimas nos olhos. Como podiam passar por outra prova tão difícil? Mas então, como um sopro suave, as palavras do pastor na última reunião voltaram à mente de João: Deus não nos promete um caminho sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Sem hesitar, eles envolveram Ana em um cobertor e, mesmo com a menina gemendo de dor, foram até a igreja. Não era um horário de culto, mas sabiam que ali encontrariam irmãos que orariam com eles. Ao chegarem, a porta estava aberta. Dentro, algumas irmãs limpavam o salão, e ao verem a criança tão fraca, pararam tudo. Em poucos minutos, mais irmãos chegaram, atraídos não por um aviso, mas por aquele mesmo espírito que os unia como família. Colocaram Ana sobre um dos bancos da frente, e João, com a voz embargada, pediu: Irmãos, clamem por ela. Não temos mais a quem recorrer, a não ser a Deus.
Não houve gritos, nem encenações, apenas corações unidos em súplica sincera. As mãos se estenderam sobre a menina, e entre lágrimas, eles repetiam: Senhor, tem misericórdia. Tu és o Deus que sara. De repente, enquanto oravam, Ana abriu os olhos. Não com o olhar vidrado da febre, mas claro, como se acordasse de um sono profundo. Sentou-se sozinha no banco, espantando a todos. Mamãe, estou com fome, disse, como se nada tivesse acontecido. A febre havia desaparecido. As dores, sumido. Os irmãos se entreolharam, incrédulos, enquanto Maria apertava a filha contra o peito, chorando sem parar. O médico que atendeu Ana no dia seguinte não encontrou nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação científica, admitiu, olhando para os pais com uma mistura de espanto e respeito. João apenas sorriu e respondeu: para Deus, não há coisa impossível. A notícia se espalhou pela congregação, e naquele domingo, a igreja lotou mais cedo. Não por curiosidade, mas por fé. Muitos ali já tinham seus próprios milagres para contar: o irmão que foi curado de um câncer em estágio avançado, a irmã que recuperou a visão depois de anos na escuridão, o jovem que se libertou das drogas após uma noite de oração. Cada um deles era uma prova viva de que, na simplicidade daqueles bancos de madeira e daqueles corações sinceros, Deus ainda falava. João, que antes questionava por que Deus permitirá a perda de seu filho, agora entendia que não se tratava de uma resposta, mas de uma presença. Deus não havia tirado a dor, mas a transformará em algo que o aproximou ainda mais dele. E agora, segurando a mão de Ana, que brincava feliz no pátio da igreja, ele sabia: os milagres não eram apenas para aliviar o sofrimento, mas para revelar que, mesmo nas tempestades, Deus está no barco conosco. E assim, a história continuava. Porque na congregação cristã no Brasil, não eram as paredes que sustentavam a fé, mas as vidas mudadas. Não eram os sermões que convenciam, mas os testemunhos que não podiam ser negados. E em cada canto daquele lugar simples, ecoava a mesma verdade: Deus é fiel. Sempre. Naquele mesmo domingo à tarde, enquanto o sol se punha sobre o templo humilde de paredes brancas, um casal entrou pela porta dos fundos com os olhos cheios de lágrimas. Era Maria e Pedro, que há meses lutavam contra um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Ela, com um câncer agressivo que já espalhara metástase, e ele, com a fé abalada pelas palavras frias dos profissionais: preparem-se para o pior. Mas ali, entre os irmãos que os abraçaram sem perguntar, entre os hinos que subiam como incenso aos céus, algo começou a mudar. Não foi um milagre instantâneo, não foi um raio de luz do céu, foi algo mais profundo. Foi a mão de uma irmã que orou com elas por horas, foi o abraço apertado de um obreiro que já passará pela mesma dor, foi a palavra simples, mas cheia de fé, do pastor: Deus não nos prometeu um caminho sem espinhos, mas prometeu segurar nossa mão em cada um deles. E assim, semana após semana, Maria voltou. Não para pedir cura, mas para agradecer pela paz que agora habitava seu coração. Até que, em uma manhã de quarta-feira, durante a reunião de oração, ela sentiu algo diferente. Não era mais a dor que a acordava à noite, mas uma estranha sensação de força. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos: as metástases haviam desaparecido. Não havia explicação médica. Só havia um Deus que, mais uma vez, mostrava que sua vontade não se limita aos nossos entendimentos. Pedro, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora testificava com voz firme: eu pensava que fé era acreditar que Deus poderia. Hoje sei que fé é confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não vemos. E a igreja inteira se enchia de glórias a Deus, porque ali, entre aquelas paredes simples, não se falava de religião, falava-se de um Deus vivo. Um Deus que não apenas ouve, mas age. Que não apenas consola, mas transforma. Enquanto isso, no fundo do templo, um jovem chamado Lucas observava tudo com os olhos úmidos. Ele viera pela primeira vez, arrastado por um colega de trabalho que não desistira de convidá-lo. Lucas carregava uma culpa que o consumia: anos antes, em um momento de raiva, havia abandonado a família. Agora, arrependido, não sabia se merecia perdão. Mas ao ver Maria, antes tão frágil e agora de pé, louvando, ao ouvir João, que perderá o filho e ainda assim sorria com Ana no colo, algo dentro dele quebrou. Naquela noite, ele se ajoelhou no altar de madeira gasto pelo tempo e chorou como nunca. Não foram palavras bonitas, não foi uma oração ensaiada, foi um grito do coração: Senhor, me perdoa.
Eu quero voltar para casa. E Deus, que já estava ali há muito tempo esperando por ele, respondeu não com trovoadas, mas com paz. Uma paz que só quem já sentiu sabe descrever. Dias depois, Lucas bateu à porta da casa que há anos não via. Sua mãe, ao abri-la, não fez perguntas. Só o abraçou como se o tempo não tivesse passado. E assim, mais uma vida era restaurada. Mas um milagre silencioso acontecia, daqueles que não aparecem nos jornais, mas que enchem o céu de alegria. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas coisas grandiosas que viram lendas. São as lágrimas secas, os corações sarados, as famílias reunidas. É o pão partido na ceia que lembra, vocês não estão sozinhos. E a história continua. Sempre continua. Porque onde há um coração quebrado, Deus tem um abraço. Onde há uma dor, Ele tem uma resposta. Não sempre do jeito que pedimos, mas sempre do jeito que precisamos. E assim, entre hinos, orações e vidas que se cruzam, a igreja segue em frente não porque é perfeita, mas porque serve a um Deus que é. Um Deus que ainda hoje faz o impossível, não para ser admirado, mas para ser amado. Porque no fim, o maior milagre não é o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós. E o milagre se completou. Era uma tarde quietinha quando Dona Maria, aquela senhora de mãos calejadas e sorrisos tímidos, entrou na igreja pela última vez. Não para pedir, mas para agradecer. Seus olhos, antes nublados pela dor da perda do filho, agora brilhavam com uma paz que não vinha da ausência da saudade, mas da certeza de que ele estava em casa. Não foi um raio do céu nem uma voz trovejante, foi a lembrança súbita de um verso que o menino gostava de cantar: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, a Mateus 10h30. E ela soube, no fundo da alma, que Deus não havia esquecido nem um fio da história deles. Ao seu lado, o jovem Vicente, que chegará arrastando vícios e culpas como correntes, agora segurava uma Bíblia surrada nas mãos. Não foi um toque mágico que o libertou, mas sim as noites em que irmãos oraram por ele até não aguentar mais, as mãos estendidas quando todos o haviam abandonado, e a voz do pastor dizendo: Deus não te quer diferente. Ele te quer seu. Hoje, Vicente é quem estende a mão para outros que tropeçam. E assim, entre o cheiro de café depois do culto e o abraço apertado de quem já chorou junto, a igreja segue. Não porque os milagres são espetáculos, mas porque são sementes pequenas, às vezes invisíveis, mas que brotam onde a terra está mais árida. O câncer que regrediu sem explicação médica, a filha que voltou depois de anos perdida, o marido que largou o álcool porque alguém acreditou nele antes que ele acreditasse em si mesmo. Tudo isso é Deus escrevendo reto nas linhas tortas da vida. Reflexão final. O milagre não é a suspensão das leis da natureza, mas a revelação de que, mesmo quando a natureza grita não, o amor de Deus sussurra ainda mais. Ele não nos poupa das tempestades, mas entra no barco conosco e às vezes, acalma o mar, outras vezes, acalma nós. O verdadeiro milagre não é o mar dividido, mas o coração que aprende a confiar mesmo quando as ondas não se abrem. Lição de vida. Deus não nos pede que acreditemos nos milagres, mas no milagreiro, aquele que transforma cinzas em beleza, luto em dança e medo em fé. E enquanto houver uma alma disposta a dizer eis-me aqui, Ele continuará fazendo do impossível um convite, não para nos impressionar, mas para nos abraçar. Porque no fim, o maior milagre não é o que muda à nossa volta, mas o que muda dentro de nós.